Existe uma trilha milenar escondida sob o solo do Brasil. Ela ligava o Oceano Atlântico ao Pacífico, cruzando selvas, montanhas e rios. E um dos seus braços saía aqui de Santa Catarina. E hoje, pesquisadores ainda tentam reconstruir seu trajeto, encontrando marcas, relatos e vestígios esquecidos pelo tempo. Por esse caminho passaram povos antigos, expedições misteriosas e histórias que quase ninguém conhece, pois não estavam em nossos livros de história da escola. E esse, meus queridos, é o caminho do Piabiru, e eu vou te contar essas histórias agora. Roda a vinheta! Fala, meus queridos amigos, tudo certo aí com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Calote e seja muito bem-vindo aqui no canal Mundo SC. Se você gosta de trilhas, você vai gostar muito de saber que muito antes da chegada dos europeus à América, uma trilha usada por indígenas ligava o litoral do Brasil até o Peru. E esse é o caminho do Piabiru. Essa história é muito interessante, é inimaginável tudo que passou por ali esses anos todos. Então fique aí comigo para conhecer tudo sobre essa história curiosa, tá? E já fica aqui o meu agradecimento, pois esse vídeo aqui ele foi uma indicação, cara. Foi uma indicação aí de um seguidor do canal Mundo SC, Fernando Silveira, o @DitoCujo. Ele é morador de Garuva e quando eu pesquisei sobre o Piabiru, já na hora eu anotei para fazer esse vídeo, porque, pô, eu não conhecia também e é uma história fascinante. Então valeu aí, Fernando, muito obrigado aí pela dica. Então eu só vou pedir aqui então para você deixar o seu like, porque tu vai gostar desse vídeo, e se inscreva no canal Mundo SC, porque aqui sempre sai vídeos, né, de histórias, lendas e curiosidades de Santa Catarina. Nossa, e esse vídeo, meu amigo, tem muita curiosidade, tá? Onde é que tu vais? Eu vou ir pra trilha. Que trilha? Ah, tu não tá sabendo também? Então fica nesse vídeo aí que eu vou contar. Então vamos lá! Caminhos do Piabiru. Você já ouviu falar? Muitos eu sei que não, pois esta é uma história que não é tão mencionada como deveria. O Piabiru foi uma trilha, mas não era qualquer trilha não, meus amigos. Não é para pessoas dos dias de hoje. Não mesmo. Com mais de 3.000 quilômetros, sendo 1.200 deles aqui no Brasil, essa é uma trilha que ligava Cusco, do Peru, até São Vicente, em São Paulo, mas suas ramificações a levavam até Cananéia, no interior de São Paulo, e São Francisco do Sul e Barra Velha. E de seu ponto final em Cusco, a trilha ainda ramificava para o litoral do Oceano Pacífico, cara, fazendo com que ligasse os dois oceanos, do Pacífico até o Atlântico. Porra! Tudo isso? Além do interior do Brasil, o Piabiru passava por territórios que hoje são Paraguai, Argentina, Bolívia e Peru. Essas trilhas eram usadas para o comércio, migração e também tinham um significado espiritual para os povos indígenas. A versão mais disseminada diz que o Piabiru significa caminho de gramado amassado. Pé, que é caminho, e abiru, que é gramado amassado, na língua do Tupi. Mas como era essa trilha, né? Olha só que curioso. Os indígenas semeavam o trecho com 3 tipos diferentes de gramináceas para que o trecho se mantivesse sempre em condições de uso, evitando o crescimento de árvores e ervas invasoras, contribuindo para que a picada nunca desaparecesse com o tempo. Que ideia sensacional, hein? E em trechos mais complicados, a rota chegou a ser coberta por pedras. Em outras partes, havia sinalização demarcada por inscrições rupestres, símbolos e mapas de origem indígena. Mas para que servia esse caminho do Piabiru? Além de ser uma importante rota comercial, facilitando a troca de mercadorias entre diferentes povos, o caminho do Piabiru também tinha um significado espiritual. Para os Guaranis, por exemplo, ele representava o trajeto para a Terra Sem Mal, que era um paraíso em sua cultura. E com a chegada dos europeus, as trilhas foram utilizadas também por colonizadores, jesuítas e bandeirantes para adentrar o continente.
Como já falamos antes, essa trilha ligava Cusco, lá no Peru, até São Vicente, no litoral de São Paulo. E depois, com o tempo, foram surgindo ramificações que a levavam a Cananéia, lá no interior de São Paulo, em São Francisco do Sul e Barra Velha, aqui em Santa Catarina. E aqui no estado foi aberta uma trilha lá de Palhoça, na Baixada do Maciambu. Acredita-se que o navegador português Aleixo Garcia tenha iniciado sua expedição por essa trilha por volta de 1524, utilizando o caminho do Piabiru para alcançar o Império Inca. Mas calma, gente, aguarda aí, porque essa história eu vou contar ainda para vocês nesse vídeo. Então essa trilha ela vinha de Palhoça, subindo o mapa por todas as cidades litorâneas, passando por Penha, chegando em Barra Velha, na foz do rio Itapocu, que foi ali um dos pontos estratégicos do caminho do Piabiru, uma das ramificações no caso. E essa região servia como o início de uma das trilhas que seguiam em direção ao interior, conectando-se com outras rotas lá no Paraná e seguindo rumo ao oeste. E aqui em Barra Velha foi criado o Parque Natural Municipal Caminho do Piabiru, que preserva a natureza da região e lembra a importância desse antigo caminho. Agora também iniciativas para transformar o Piabiru em uma rota turística, como já estão fazendo nas cidades lá do Paraná. Um pouco mais acima, ali no mapa de Santa Catarina, chegamos no outro braço, na outra ramificação aqui do caminho do Piabiru, lá em São Chico. Mais para frente eu vou contar a história de Cabeça de Vaca, que pelos documentos escritos por ele, fica evidente que ele desembarcou na área do atual porto de Itapuá e seguiu uma rota que ainda pode ser percebida hoje. Nas margens do rio Três Barras e da Baía de Babitonga, começava a ramificação do Piabiru, conhecida como Caminho Velho, Caminho de Três Barras, Caminho dos Ambrósios, Caminho de São Tomé, Caminho dos Jesuítas e Caminho de Monte Crista. E se estendia por mais de 200 léguas até a cidade de Cusco, no Peru. Olha quantos nomes, né, que ganhou essa ramificação ali de São Chico. E esse caminho aí, ele passa por Garuva, no caminho do Monte Crista, que é uma parte da milenar trilha do Piabiru. Existem algumas obras de engenharia simplesmente admiráveis. A peculiar técnica de construção das canalizações de água faz lembrar as antigas obras de engenharia que se construía na região andiana, feitas por civilizações incas. Existem no local formações de pedras que não são naturais. Inclusive essa outra aqui, que parece como se fosse alguém sentado observando a vista, e é chamada, não é por acaso, de Pedra do Vigia. Os cientistas ainda estudam o local e acreditam que tenha cidades soterradas pela vegetação e, inclusive, utilizam tecnologia de ponta para tentar desvendar isso, como o mapeamento com o LiDAR, que significa detecção de telemetria à luz. E é um aparelho que usa laser para medir distâncias e criar mapas e modelos 3D altamente precisos. A tecnologia é parecida com aquela que eles utilizaram para mapear aquelas descobertas novas debaixo das pirâmides de Gizé, lá no Egito. Show, né? Então temos poucos pontos preservados no estado e muita coisa para ser estudado, pesquisado sobre esses caminhos. Os estudiosos ainda não têm certeza sobre o verdadeiro motivo da criação desses caminhos. Uns dizem que foi há 3.000 anos e outros já falam que foi criada no ano 400 depois de Cristo, ou que milhares de anos os indígenas guaranis já usavam em busca de um lugar sagrado chamado Terra Sem Mal, onde tudo era perfeito e ninguém morria. Mas também há quem diz que era a melhor maneira de atravessar o continente e trocar coisas entre as diferentes culturas indígenas. Alguns estudiosos dizem que não foi construída por nossos indígenas, pois não tinham o hábito de erguer grandes obras permanentes, e nem pelos jesuítas, que se ocupavam principalmente de suas atividades religiosas. E que também não foram os incas que construíram, mas diz os estudiosos que utilizaram o caminho sim. E essa galera está pesquisando muito e estão para confirmar algumas obras como pontes e até cidades pelo caminho. Uma coisa é certa, pare e pense quanta história que passou aí nesse caminho, hein? Então eu escolhi 3 histórias entre várias que passaram pelo Piabiru, que tenho certeza que você vai ficar de boca aberta. Então vamos lá, hein?
E a primeira história que eu vou te contar aqui começa oficialmente lá em 1524. Mas para entender direitinho, a gente tem que dar alguns passos para trás ainda. Vamos voltar então para a época que os europeus estavam descobrindo tudo que era canto nesse tal novo mundo. Lá no comecinho de 1492, quando Colombo chegou, ainda estavam achando que tinham dado a volta ao mundo e chegado lá na Ásia. Mas rapidinho perceberam, opa, peraí, cara, isso aqui é um continente inteiro e um continente gigante, né? Bom, então eles pensaram, pô, se é um continente, uma hora ele tem que acabar, não é? E aí que começa a busca pelo fim da linha, pelo caminho para o outro lado. Eles estavam doidos para encontrar uma passagem para o outro oceano, o oceano desconhecido, que mais tarde a gente conheceria como o Oceano Pacífico. Então mandaram um monte de expedições lá para o norte, lá para o Canadá, tudo tentando encontrar esse tal caminho. Só que o frio lascado só trouxe desgraça, naufrágios, tragédias e perrengue puro. Então eles pensaram, pô, vamos tentar pelo sul, né? Vai que dá melhor. E aí entra um cara chamado Juan Díaz de Solís. E esse cara aí foi mandado em 1514 para explorar o fim do continente. Então ele veio descendo aqui, descendo para BC. Não, para BC não, né? Ele passou de BC. Ele continuou descendo, então, já estava até entediado porque não acabava mais. Até que surgiu aquilo que enganou os navegadores, que era a entrada do Rio da Prata. E como você pode ver aqui no mapa, né, realmente engana qualquer um, pois parece que seria o contorno ali do continente, mas não, era só uma entrada do rio. Como ninguém conhecia nada, não tinha um mapa correto para isso ali, adentrou na foz do Rio da Prata. E quando ele chegou ali, pelo que hoje é o Uruguai, fez uma cagada enorme. Também, os olhos cresceram com o que eles viram. O navegador Solís desceu da embarcação e falou com alguns índios charruas, pois eles tinham um machado de prata que ficava exibindo e comentavam que a prata vinha de onde nascia esse rio, um lugar de montanhas enormes, os Andes, no caso, e que havia um caminho sagrado que levava a muita riqueza e que lá existia um povo que comia, bebia em vasilhas de ouro e prata. Imagina quanto que cresceu os olhos desses caras, né? E todos comentavam na embarcação sobre isso, coisa e tal e coisa. Mas a ideia de descer da embarcação, como já falei, não foi boa. Deu muito ruim, na verdade. Solís foi capturado pela tribo e foi morto e devorado. O quê? Como? Sim, devorado. O cara virou um banquete da tribo dos índios. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Aí os brothers de Solís ficaram de cara com aquilo que viram, e foi aí que as duas caravelas que estavam com ele deram meia volta e saíram voando. Quer dizer, navegando de volta aqui pro Brasil. Então quando já estavam salvos ali da tribo canibal, passavam ali pela ilha de Santa Catarina. E as embarcações ali se separaram. Uma foi pelo alto mar e a outra foi por dentro, onde hoje é a Praia dos Naufragados. Bom, e o nome não é à toa. Essa caravela deles entrou por ali e esse trecho ali, ele é muito estreito. Só que os caras não tinham essa informação. Então, naufragaram. Já a outra caravela passou por fora da ilha, sobreviveram, mas ficaram fora dessa história também. Tchau! Agora voltando aí pra galera aí que deu o nome à Praia dos Naufragados, tiveram sobreviventes sim. E esses caras aí que sobreviveram ao naufrágio conviveram anos com os índios carijós, que eram do povo Guarani. Essa tribo ela começou a contar uma história para essa galera. E era uma história que batia direitinho com os índios charrua, lá, que aquele que comeu o Solís. E aí? Você é doido? E olha só, essa tribo ela começou a contar uma história para essa galera. Que existia um povo que vivia nas montanhas, um povo muito rico, civilizado, cheio das cidades, das pontes, das estradas. E o melhor, cheio de ouro e prata. Muito ouro, muita prata. E isso não podia ser papo furado, não. Todas as tribos falavam a mesma coisa. E mais, diziam que tinha um caminho que ia até lá. Um caminho antigo, usado há séculos. Um caminho que, se você seguisse direitinho, hoje falando, saía lá de perto de Ponta Grossa, no Paraná,
e ia direto a Assunção, lá no Paraguai. E de lá era só subir o rio Pilcomayo, remando contra a correnteza, e pá! Chegava lá na Bolívia, em Chuquisaca. Foi aí que em 1524 entrou em cena um cara chamado Aleixo Garcia, um português que estava morando ali na região da ilha, melhor dizendo, foi um dos que sobreviveram no naufrágio da Praia dos Naufragados. E ele ouviu aquelas histórias todas, tanto dos índios do Rio da Prata, lá que devoraram o amigo dele, quanto dos índios carijós, que ele conviveu esse tempo todo, sobre um reino riquíssimo lá no interior do continente, com palácios e estradas de pedra, o que nada mais era do que a descrição do Império Inca. Aí ele pensou, né? Pô, bicho, quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Loucura. Juntou cerca de 2.000 índios guaranis, encheu uma bagagem ali de comida, na verdade era farinha, né? Eles faziam farinha de pinhão, farinha de marisco e mel, né? Favos de mel levavam. E aqui, ó, pé na estrada, quer dizer, na trilha. Então ele partiu da ilha de Santa Catarina rumo ao Peru. Sim, cara, ao Peru, na perna, na raça. E esse louco aí, ele chegou muito perto demais, de onde mais tarde você descobriria uma montanha quase inteira de prata pura. E Aleixo não pensou duas vezes. Ele atacou os postos avançados ali do Império Inca, saqueou tudo que ele podia e começou a voltar para o Brasil. A viagem de volta ele estava trazendo aí nas bagagens, nos cestos, cheio de ouro e prata, mas a volta foi trágica. Quando eles atravessavam ali o rio Paraguai, ele e o seu grupo foram atacados pelos índios Paiaguás, que depois eles ficariam conhecidos como os Piratas do Rio. Aleixo morreu ali mesmo, só que parte do tesouro ainda voltou para Santa Catarina. Dois sobreviventes da aventura, o Henrique Montes e Melchior Ramírez, conseguiram chegar de volta à ilha. E sabe o que eles faziam? Mostravam aquelas peças de ouro para os navegadores que passavam por ali. Segundo o relato de uma expedição espanhola de 1526, o Henrique Montes mostrava aquilo quase chorando. Olha só o que o cara fazia. A gente tem que voltar lá! A gente precisa voltar lá! Era o desespero de um homem que viu muita riqueza naquele lugar. E aí começou a febre. Várias expedições tentaram refazer o caminho. Sebastião Caboto, Diogo Garcia, Martim Afonso de Souza, todo mundo queria chegar naquele lugar cheio de riquezas. Mas o trajeto era barra pesada, dá pra ver, né? Até que em 1539 o jogo vira com outro cara famoso, Francisco Pizarro. Esse cara aí pode-se dizer que ele foi o cara que pensou fora da caixinha para a época. E ele também ouvia muito as histórias sobre um novo povo que comia e bebia em vasilhas de ouro, prata na América do Sul. E também se interessou muito, claro. Mas ele ficou também sabendo, né, que o trajeto era difícil e que muitos perdiam suas vidas lá. Então ele e o irmão Gonçalo chegam pelo Panamá. Olha só o que o cara fez. Ele chegou pelo Panamá. Desmontaram as embarcações, carregaram tudo nas costas de indígenas escravizados por mais de 60 quilômetros de mata e pântanos. Chegando lá do outro lado, os caras simplesmente montaram os barcos de novo, navegaram pelo Pacífico e bingo! Chegaram no Peru, pela costa, pelo outro lado, sem passar pelo Piabiru. Lá capturaram o imperador Inca, mataram o cara. Bem, e daí pra frente você já sabe, né? Toneladas e mais toneladas de ouro e prata começaram a invadir a Europa. Os espanhóis limparam, por que não dizer que saquearam todo o ouro e a prata daquele lugar, enriqueceram toda a Europa. E o reflexo disso a gente vê hoje na Bolívia e no Peru, que viram todo o tesouro indo embora. Mas talvez você esteja se perguntando, né? Mas o Pizarro, ele não passou pelo Piabiru. Por que falam dele? Bom, a resposta está na conquista dele, né? Pois se ele optou por não cruzar o famoso caminho, é porque ele ouviu muitas histórias que acabaram mal pelo Piabiru. Foi uma decisão de ouro, né? É verdade. Logo depois, outro nome entraria para a história dos caminhos do Piabiru, que é a terceira história aqui hoje. Bom, o nome já é estranho, né? Cabeça de vaca. Não, nada a ver, irmão. E esse foi outro explorador famoso,
é o Alvar Nunes Cabeça de Vaca, que em 1542 foi um dos primeiros exploradores espanhóis a se meter pelo interior das Américas. Sobreviveu a um naufrágio, outro naufrágio, não é aquele lá da Praia dos Naufragados. Viveu com indígenas por quase uma década e virou uma espécie de médico curandeiro santo no Novo Mundo. Depois de algumas aventuras vividas lá na América do Norte, ele voltou para a Espanha e acabou sendo nomeado governador do Rio da Prata e do Paraguai, uma região que na época nem se sabia direito onde começava, onde terminava. A verdade é que tudo era muito novo e precisava ser explorado. E em 1540, Cabeça de Vaca volta às Américas, mas em vez de ele desembarcar direto lá em Buenos Aires, lá pelo Rio da Prata, como todo mundo esperava que fosse acontecer, ele aportou aqui em Santa Catarina mesmo. Documentos escritos por ele, fica evidente que ele desembarcou na área do atual porto de Itapuá e seguiu uma rota que ainda pode ser percebida hoje. Chegou com 250 homens, 26 cavalos, o que na época era tipo levar um tanque de guerra, e desceu em algum ponto entre Itapuá e São Francisco do Sul. E ali ele tomaria uma decisão que mudaria tudo, seguir pelo interior, guiado por indígenas e missionários através de um caminho ancestral, o Piabiru. Cabeça de Vaca então entrou no mato adentro, subiu morros, atravessou campos de araucária, cruzou rios enormes, seguiu por áreas que hoje são em Santa Catarina, Paraná, Foz do Iguaçu e Paraguai. A viagem inteira levou quase um ano, enfrentando fome, doenças, ataques e motim dentro do próprio grupo, né? Imagina um ano de caminhada por trilha no meio do mato. Quanto repelente esses caras precisaram levar? Mas ele conseguiu. Chegou a Assunção e assumiu o governo da província. Só que o detalhe mais curioso e mais valioso dessa história dele, ele foi o primeiro europeu a ver a Cachoeira Santa Maria. Já ouviu falar? Não! Não, mas ela é a mais conhecida como as Cataratas do Iguaçu. Pelo menos foi o primeiro a relatar que existia ela ali. Na época ele descreveu aquilo como uma queda de água colossal, como o mundo nunca viu. E a gente acredita, né? Não é à toa que ele tropicou em uma das 7 maravilhas naturais do planeta. Imagina esse cara descendo o rio ali, descobrindo as cataratas assim. E o local, que era propriedade particular desde aquela época da descoberta, é então declarado público por causa do pai da aviação, Santos Dumont, que conheceu as cataratas e ficou tão encantado que pressionou o governo do Paraná para que ali fosse criado um parque, alguma coisa que fosse aberto a todos. Bom, e você sabe então como hoje está aquilo lá, né? O lugar é sensacional. Mas hoje o Cabeça de Vaca, ele é lembrado como o cara que atravessou o coração do Brasil pelo Piabiru e que foi o primeiro europeu a ver as cataratas do Iguaçu, saindo de Santa Catarina. Olha só, o caminho do Piabiru é estudado por muitos especialistas e está sendo valorizado como uma parte importante da história. Atualmente, há centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo interessadas em localizar os remanescentes desse caminho. Encontrar essas estruturas é uma coisa muito difícil, uma vez que muitas delas foram incorporadas às estradas modernas ou sumiram, devido à agricultura. No Paraná, por exemplo, o governo busca promover o desenvolvimento regional dos municípios que fazem parte da rota, incentivando o turismo sustentável e a preservação da herança cultural dos povos que habitam a região. E o que restou desse caminho tem que ser valorizado, fazer projetos para turismo mesmo. Isso precisa chegar a muitas pessoas. Por que essas histórias não foram contadas nas salas de aulas? Esse caminho é a nossa história e isso precisa ser contado para todo mundo saber.
E aí, meus queridos, gostaram de conhecer essa incrível história? O Caminho do Piabiru é um verdadeiro tesouro do nosso passado, conectando culturas, povos e histórias através de séculos. Imagina isso vindo lá dos Andes até Santa Catarina. Cara, é um espetáculo, né? Nos dias de hoje a gente não tem uma estrada dessa. E os caras já tinham lá há milhares de anos. Santa Catarina é fantástica, não só por suas belezas naturais, mas por muita história, seus mistérios e por tudo que ainda precisamos desvendar. Hoje restam poucos vestígios da vida. Quem sabe um dia Piabiru não se torne uma imensa trilha turística. E aí, toparia fazer uma trilha dessa? É claro! E a história de hoje, meus queridos, era essa aqui que eu queria ter trazido para vocês. Achei sensacional essa história e eu espero que tenham curtido muito também. E isso só vou saber se você for lá e der aquele like ali, deixa aquele like para ajudar o canal. E se gostar dessas histórias, já se inscreve aqui no canal Mundo SC, porque aqui eu trago histórias, lendas e curiosidades de Santa Catarina. E o vídeo de hoje era isso. Se você assistiu até agora, deixe aí nos comentários hashtag Caminho do Piabiru. Deixa aí que eu vou saber que você assistiu o vídeo todo, tá? E eu agradeço demais aí a tua atenção e até a próxima história, lenda ou curiosidade, ok? Valeu, pessoal!